Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Ismeri e eu vim aqui hoje falar de uma notícia que está sendo bastante repercutida aí na mídia. Eu estava fazendo até uns cortes da live com o Dr. Enio, mas dei uma paradinha para fazer um comentário a respeito da notícia do Daniel Mastral. Gente, eu achei assim bastante triste, ele estava recomeçando a vida dele e eu não acredito que tenha sido aí, eu não sei se o YouTube cancela o alcance de quem fala a palavra suicídio, mas eu não acredito que tenha sido. O Daniel Mastral, que o nome dele de batismo é Marcelo, né? Todo mundo sabe que ele era um ex-satanista e é esse ponto que eu quero comentar com vocês, não ao lado do satanismo, que eu não entendo nada. Eu ouvi algumas coisas dele, mas o perigo de você lidar ou de você conviver com o mundo espiritual. E ele é mais próximo do que muita gente imagina. Então, o Daniel Mastral, gente, passou por muita coisa difícil nos últimos anos. Daria até para entender se ele estivesse pensando em uma loucura devido à forma como perdeu o filho, depois a esposa. Mas, gente, para quem tem um bebê novo, uma vida nova começando, não ia fazer isso. Mas não é só esse o motivo. Eu achei aqui, gente, uma imagem, vocês já devem ter visto. Quem não viu, eu achei nesse canal aqui que só a imagem, que a pessoa não fala nada, né? Então, eu queria que vocês observassem o seguinte, vamos lá. Vamos ver aqui, para a gente vendo junto, olha, eu vou colocar, deixa eu ver uma forma que a claridade não pegue. Vamos ver aqui. Acho que dessa forma dá para ver, né? Que bate a luz, gente. Eu quero que vocês observem alguns detalhes. A pessoa que ela está pensando em suicídio, eu acredito que ela não age dessa forma. Veja bem, ele estaciona o carro. Aqui na tela, ela está saindo do lado contrário do que eu vejo. Olha, ele já sai rapidamente do carro. O modo como ele se comporta não é de quem está indo suicidar. E eu vou falar para vocês por que eu acho isso. Primeiro, a pessoa, quando ela está pensando nisso, ela, ela chegaria lá com o carro e ela não desceria tão rápido. Porque é um passo tão, que eu acredito ser tão difícil, que pelo menos por um instante a pessoa vai ficar parada pensando, refletindo. E ali, a rapidez com que ele desceu me deu a impressão dele ter um propósito, tipo um encontro marcado, sabe, já ter algo ali definido. Se ele quisesse dar cabo da vida dele, ele poderia ter feito isso dentro do carro. Ou vai querer me dizer que numa hora dessas ele ficou pensando, não vou fazer isso para não sujar o carro. Óbvio que não. Então, ele poderia ter feito isso dentro do carro, não ter a necessidade de sair do carro. Assim que ele desce do carro, ele iria ter pelo menos alguns instantes para se despedir da vida. Ele daria uma paradinha, uma encostada no carro, alguma coisa ele faria pelo menos para pensar um minuto que fosse. E a forma como ele desceu do carro e começou a caminhar, parecia que ele já estava sabendo para onde ele ia, como se fosse se encontrar com alguém. É essa a impressão que me dá. Porque ninguém
chega de um carro, calmamente, desce, tipo, eu vou ali resolver minha vida. Não é bem assim, acredito que não seja. Então, essa forma como ele chegou e desceu, não é atitude de quem está, vamos falar, transtornado, ou em transe, ou em. É uma forma muito racional, a forma como ele se comportou ali. Isso, na minha opinião, no que eu pude enxergar. E um detalhe que em um dos vídeos comentaram foi que a câmera tremia e que câmera que está instalada não treme. Isso me chamou a atenção, como se alguém estivesse gravando. Mas aí por que que a pessoa só iria gravar até aquele pedaço? A não ser que ela esteja com o restante guardado. Porque né, só liberaram isso para ver, mas já sabem mais coisas a respeito. Porque a câmera iria pegar só isso? Se ali já não tinha ninguém, por que que ele não resolveu a situação dele ali mesmo? Ele caminhou longe? Não sei. Por essa cena, não vou falar pelo restante das coisas, por essa cena me dá a impressão que não foi nada que ele tenha feito. Mas existem outras coisas que envolvem essa situação, que o amigo dele falou, tem coisas de família no meio, dinheiro dos direitos, né, autorais do livro Filho do Fogo, e que ele já teve essa intenção, ele já teve, mas só que a vida dele tomou um rumo diferente com a chegada do filho. Então, eu não acredito que ele fizesse isso. Bom, gente, eu sei que infelizmente, né, essa notícia do Daniel é bastante triste, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: é esse o conselho que eu vou dar para vocês. Cuidado, muito cuidado com o mundo espiritual. As pessoas brincam com isso. E ele é muito sério. Gente, eu tenho muita experiência nesse campo aí. Eu não sou vidente de ficar vendo espírito, não. Se é isso aí que vocês estão pensando. Não sou. As visões que eu já tive são místicas, são dentro da minha cabeça e nunca vi ninguém, nunca vi um demônio na minha frente, não. Se é o que vocês estão pensando, esquece. Mas eu já tive outras formas de contato que me fizeram ter uma conversão muito grande. Não é à toa que aquele quadro de Jesus ali tá ali, fui eu que pintei, tá inacabado, tá sem moldura, mas ele tem um significado para mim e para ele muito grande. Um dia, quem sabe, eu conto. O que eu quero hoje é alertar vocês para não brincarem com Deus. Estão fazendo muito isso na internet. Me incomoda, me aborrece, eu canso às vezes de falar nos comentários. Gente, não se usa o nome de Deus em vão, como fazem aqui para as coisas erradas. Nos comentários só dá-se a palavra Deus, como se falando Deus estivesse falando assim: não, eu estou fazendo uma coisa boa. Estão colocando Deus no meio dos adultérios, estão colocando Deus no meio da corrupção, estão colocando Deus no meio de muita sujeira. E Deus não é brincadeira. Eu falo que a igreja tem um defeito, se é que se pode dizer assim, defeito da nossa época, porque em outra época ela não era assim, que é ficar falando muito que Deus é bonzinho e passa a mão na cabeça de todo mundo e aceita o que todo mundo faz. Que aceita a lei dos homens, que aceita as escolhas dos homens, inverteram. Não é mais o homem que tem que seguir a Deus, é Deus que tem que seguir o homem. E isso não acontece. Eu vejo, gente, em vídeos, não é só vídeos de gente que faz coisa assim errada descaradamente.
Eu não quero citar nomes, porque eu acho que seria injusto eu citar o nome de uns e deixar o de outros que eu não conheço, que eu não assisto para trás. Mas até no segmento que eu gosto de planta, de roça, de horta, de coisa, tem gente que de 10 palavras, 8 é Deus. E a pessoa pensa que todo mundo é trouxa. E o pior é que uma grande parte é, porque tem milhões de seguidores essa pessoa, porque acha que estão seguindo um canal que fala de Deus. E não é por aí. O caso de Anne e do Guedes também. Usam bastante o nome de Deus. E Deus não está no meio, não está compactuando com nada disso. E Deus não é brincadeira. Gente, Deus tem uma personalidade. Se você lê a Bíblia, todo mundo tem personalidade, inclusive Deus. Ele é bom, é justo, é misericordioso, mas quantas vezes vemos na Bíblia coisas ruins acontecerem e serem o julgamento de Deus? Então, parem com comentários colocando o nome de Deus no meio de coisa errada. A própria nação acaba pagando o pato, gente. Eu falo a nação inteira. Porque quando Deus desce a mão, ele não vai ali catar e tirar do lugar uns e outros. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é isso. E tomem muito cuidado com quem se envolve com o mundo espiritual, porque ele é mais próximo da gente do que a gente imagina. Nós não vemos eles, mas eles estão muito próximos. Tem gente que fala assim, eu não, perto de mim não tem nada. Tem um mundo ao seu redor que Jesus Cristo já avisou. E disse para tomar cuidado, porque ele anda na espreita para te pegar. Se Deus tirasse a venda dos nossos olhos, nós iríamos ver um mundo na nossa volta. Nós não estamos sozinhos. Quem tem mais sensibilidade percebe muitas vezes ser tocado pelo mundo espiritual de tão perto que é. Então, as pessoas fantasiam de que as coisas estão todas lá longe. Não é assim, não. Cuidado com o que vocês falam, pensam e invocam. O demônio, gente, o diabo, ele fala comigo, ele fala com você. Não é da forma como o Daniel falou, que ele falava ali. Sabe como que ele fala com todos nós? Na nossa cabeça, com a nossa própria voz. Então, você não sabe que você está falando com ele. Você pensa que é o seu pensamento. Eu já ouvi a voz dele, igual a minha. E a resposta que eu falei para ele, um dia que eu estava tão arrasada, ele falou para mim, você não quer se afastar um pouquinho de Deus, já que você está sofrendo tanto por causa dele? Só um pouquinho. Na hora eu percebi que não era minha. Eu falei, não quero. A voz calou. Por mais que eu tivesse chateada, deu para mim acordar em tempo. Por quê? Você tá tão mal que ele fala assim, você não quer um pouquinho? Que você poderia pensar assim, então deixa eu aliviar um pouquinho esse sofrimento. E aí você mesmo manda Deus ficar longe. Então, tem muitas coisas que, se vocês quiserem, eu vou passando para vocês, experiências. Talvez eu faça isso num clube de membros, para vocês aprenderem como é que funciona uma parte desse mundo espiritual. E muitas vezes, quando vem, às vezes oferecendo alguma coisa, como que eu vou falar? Eu não vou lembrar um exemplo específico agora, mas quando eu percebo, eu falo assim, não,
porque de gente fracassado, eu falo, já basta eu. Eu falo, você é um fracassado que não vai chegar em lugar nenhum, você já está com tudo perdido, e eu quero gente próspera, eu quero gente que vai chegar em algum lugar. Eu falo, eu quero chegar lá em cima. Eu falei, de fracasso já chega o seu. Eu não preciso de conselho de gente fracassado. E realmente é isso que eu sinto, que o demônio é um fracassado. E para que você vai querer um fracassado te dando conselho? Você quer sabedoria. Fracassado nós já somos, espiritualmente aqui nós somos imperfeitos, nós não somos um sucesso, pelo menos não por enquanto. Então, eu sempre falo isso. Às vezes eu falo, sai para lá, seu fracassado. Eu falo, porque aqui de fracasso já chega eu. Eu falo, não quero saber, eu não quero saber de mais fracasso. Eu falo, é azar o seu se você fracassou na sua. Às vezes eu levo até assim, sabe, não vou falar na brincadeira, mas já tiro meio de letra. Então, gente, fiquem muito atentos com os pensamentos de vocês. E a internet é o anticristo. Ele é um membro, praticamente o principal do anticristo é ele. O anticristo não é pessoa, gente. E ele tá varrendo pessoas pelo lado dele aos montes na internet. Absurdamente. Ele tá puxando feito com rodo. E o povo tá caindo. O povo tá caindo. Por quê? Porque a internet faz você compreender de uma forma errada as coisas. Tá cheio de canal aí que para ganhar dinheiro tá se afundando na lama, eu falo, tá afundando a alma na lama. A mídia aberta, um dia dá vontade de fazer um vídeo e falar para a mídia, para esses jornais, para sites, falar assim, vocês acham que o jornal, ele é abstrato, mas quem está atrás dele é concreto, são pessoas. E essas pessoas acham que acabou a redação e elas vão para casa. Ah, mas em casa eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu pago minhas contas direitinho, então Deus está comigo. Tá, essa parte aí sua vai para um lado da balança. Só que a parte da notícia que você publicou, se for mentira, se estiver prejudicando pessoas, pode pesar feito chumbo. E o peso dela na balança ser tão grande que o seu peso do bem que você faz para sua família ser mínimo, perto do teu lado ruim da balança. Vai ser contado tudo aquilo que você escreve na redação. E a mídia pega pesado, né, gente? A mídia pega pesado. Ela tá achando que ela tá isenta, mas não tá. Bom, gente, eu me estendi demais. Não tô querendo ditar regra para ninguém, pelo contrário. Eu fui aprendendo a ver as minhas falhas. Por isso que eu tô passando ela para vocês. Não quero ditar regra para ninguém. Quero ajudar para que vocês enxerguem da mesma forma que eu enxerguei. Então, se você acatar como um bom conselho e prestar atenção cada vez que você escreve o nome de Deus, se você não está escrevendo em coisa errada, já vai ser uma grande coisa. A Esmeri não está criticando pessoas, está apenas alertando com boa intenção. Por quê? Porque quanto mais almas voltarem para Deus, mais feliz ele fica. Por que eu coloquei no meu livro Pescador de Almas? Então, levem isso não como crítica a ninguém, mas como uma reflexão com boa intenção. E quanto ao Daniel, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu acho que ele vai estar num bom lugar. Ele conseguiu a tempo reverter a situação dele. E eu acredito que a família dele um dia lá se encontra feliz e que vai dar tudo certo para ele. Gente, até a próxima. Um beijão.